Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa atividade. Nós estamos fazendo uma sequência didática, na verdade, com o texto, com a história Camilão, o Comilão. E aí, vocês gostaram da história? O Camilão, né? Bem comilão. Quem não viu a história, quem não ouviu a história ainda, é só ir lá no outro vídeo e assistir a nossa historinha do Camilão, o Comilão, tá certo? Então vamos lá, o que nós vamos fazer agora? Lá a gente viu na nossa historinha que o Camilão foi ganhando vários alimentos dos amigos dele, né? Nós vimos que ele ganhou várias frutas, ganhou verduras, e aí ele ganhava algumas quantidades. Tinha coisa que ele ganhava tinha outras que ele ganhava 2, tinha outras que ele ganhava 3, 4, 5 e assim ia aumentando. E aí a gente percebeu que tem lá uma listinha, uma relação de números, né? Uma sequência de números. E aí a gente vai utilizar esses números das quantidades de alimentos que o Camilão ganhou para nós estudarmos o nosso assunto, que é antecessor e sucessor. O que é antecessor e sucessor? Não se preocupe porque é bem facinho. É só a gente pensar, para a gente não esquecer, é só a gente pensar no significado da palavra, certo? Antecessor e sucessor são os números que vêm antes e depois de um determinado número. Para vocês entenderem melhor, eu vou colocar um exemplo aqui. Lá na nossa história do Camilão, quando ele encontrou a galinha Kiki, a amiga dele, a galinha Kiki, ele chegou e pediu para ela, pediu que ela ajudasse ele, né? Desse algum alimento para ele. E ela, para ajudar ele, ela falou com os pintinhos dela, os filhinhos dela, e eles deram 5 espigas de milho. Lembram? Então, a galinha Kiki deu 5 espigas de milho. Para nós descobrirmos quem é o número antecessor e o número sucessor ao número 5, nós vamos pensar no nome do número, certo? Ó, por exemplo, o antecessor, como o próprio nome dele diz, ó, antes. Ele é o que vem antes, antecessor é o que vem antes. Então, o número que vem antes do número 5, quem é? É o número 4. Então, o antecessor do número 5 é o número 4, porque ele é o que vem antes. E o sucessor, tia? O sucessor é o que sucede, é o que vem depois. Quem é que vem depois do número 5, gente? Vamos ver. 4, 5, 6. Então, o sucessor do número 5 é o número 6. Sucessor. Deu para compreender? O antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o que vem depois. A gente precisa ter um número de referência e aí a gente descobre quem é que veio antes, que é o antecessor, e quem veio depois é o sucessor. Pra gente ver se todo mundo entendeu, vamos fazer outro exemplo. O Camilão encontrou a abelhinha e a abelhinha deu a ele 7 potes de mel. A abelhinha deu 7 potes de mel. Como é que nós vamos saber quem é o antecessor do número 7? O antecessor, a gente lembra, ó, pensa que na palavra antes. O antecessor do número 7 é o número 6. E o sucessor, que vem depois do número 7, é o número 8. Então, olha só, viu como é fácil? A gente vê um número de referência e pensa no antecessor, que vem antes, e no sucessor,
que aparece depois. Viram? Facinho, né? Então, agora que a gente já entendeu o que são os números antecessores e sucessores, a tia vai enviar a atividade para vocês responderem e vocês vão mandar os registros para a tia conferir, tá certo? Beijo!